Aguardando o pessoal entrar um pouco mais na sala, né? Ótimo. Temos os primeiros ali já. Uhum. Vamos começar pontualmente aqui. Tá ótimo. Muito boa noite para todas amigas e amigos. Aqui nós fazendo essa divulgação pelo nosso movimento que muito nos honra, que é o Pensando em Juiz de Fora, recebendo aqui meu amigo hoje, Dr. César Mello, um especialista em saúde mental, médico, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Como nós estamos com uma certa distância aqui do nosso smartphone, as perguntas que forem feitas aqui nós responderemos oportunamente. Dr. César, boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Eduardo, o carinho que você tem com a gente. Nós temos uma pessoa em comum, que é o Coruja, nosso amigo querido, primo irmão, a Inês também, o Marco Aurélio, que são tudo irmãos, assim, a gente fomos criados juntos, e é uma honra muito grande estar com a sua presença, poder responder as questões sobre a nossa boa saúde mental. Se Deus quiser, a gente faça uma melhora. Muito bom, Dr. César. Então, nós estamos sempre muito atentos, já de muito tempo, à questão da saúde, né? Extremamente importante. Não temos vivido assim uma situação que nos passe tanta confiança de uma maneira geral, mas temos médicos super dedicados e abnegados, como o Dr. César e tantos outros, e nada mais importante que abordarmos esse tema tão relevante para a nossa cidade, para a nossa população. Então eu fiz aqui algumas perguntas e gostaria de gradativamente fazer ao Dr. César, que vai desenvolver a respeito dos temas. Neste atual momento de pandemia, onde as pessoas estão em reclusão em suas casas, a saúde mental ficou mais importante do que já era. Tão importante quanto a saúde física, temos a saúde mental. O que o doutor poderia dizer para as pessoas neste momento a fim de melhor se prevenir? A gente está vivendo um momento muito delicado, a gente nunca imaginou no século XXI a gente está passando por um momento tão difícil como esse. É uma nova meio da gente viver e a saúde mental não é diferente. Nós temos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, que ele falava que está vindo uma quarta onda, que é justamente essa aqui, que são as consequências da saúde mental, não fica diferente, principalmente casos de ansiedade, humor, e aí casos mais graves, como quadros psicóticos, que a gente teme pela saúde mental. Então, eu entendo que as pessoas têm que ter uma vida mais equilibrada, não desfazer das suas
dos seus amigos, dos seus familiares, por esse espaço mesmo que a gente está aqui conversando. Hoje a facilidade do WhatsApp, do computador, você consegue conversar com as pessoas e nunca deixar que nossas relações elas se findem. Então é importante um telefonema, às vezes o telefonema é muito interessante, uma boa palavra, e eu sei que é um chavão, mas tudo isso vai passar, já temos uma esperança das vacinas que estão chegando, e para a gente debelar um possível um quadro mais agravante. Então isso é muito interessante. O brasileiro é um país o povo brasileiro é muito unido, muito sólido, essa questão nossa de relações, do abraço, do carinho, do respeito. Então a gente precisa estender isso e é importante que a gente não perca nunca isso, principalmente para não ter as consequências de um tratamento dentro das nossas áreas que a gente abraça. Muito bom, doutor César, porque além das recomendações devidas a respeito de situações tão delicadas que a gente está vivendo, também uma palavra de esperança, né? Sempre muito importante neste momento, né? Sem dúvida. Bom, eu vou fazer algumas perguntas e no final a gente faz uma consideração geral, inclusive abordando a saúde de uma forma mais ampla, né? Perfeito. Hoje o número de profissionais da área da saúde na cidade está reduzido, o que prejudica muito o nosso sistema em geral da saúde. O que o doutor diz sobre isso? Acho que a lógica é contratação, né? Que é uma palavra que tem que ser fortalecida. Você tem profissionais, eu vou falar, que poderia somar dentro da saúde pública de Juiz de Fora, como profissionais da área da medicina, da enfermagem, do serviço social, da psicologia, que faz um trabalho magnífico. Você tem profissionais da TO, terapia ocupacional, fisioterapia, você tem profissionais da fonoaudiologia, enfim, que abraçam a causa da saúde, principalmente a saúde mental, a área que eu abraço, e os demais profissionais que nos ajudam e nos auxiliam. Então isso, a gente tem que sempre pensar que contratação, às vezes é muito difícil, mas você tem que melhorar a qualidade do atendimento, principalmente na unidade básica de saúde. A gente vai estar falando lá na frente também das outras quadros, né, que precisa ser visto com carinho, o próprio ambulatório, que é uma questão que a gente vai abordar, a questão dos CAPs, por exemplo, o CAPS infantil, onde eu trabalhei, eu sou um dos criadores do CAPS infantil Juiz de Fora. A gente tinha uma carência de fonoaudiologia, psicopedagogia e TO, terapia ocupacional, que era muito importante para os CAPs. E como eu trabalhei no CAPS, eu via essa realidade que seria importante. Então eu penso que a gente fortalecer a contratação desses profissionais só engrandece um bom trabalho. E as outras áreas de saúde pública de Juiz de Fora, eu acredito que cada um precisa e necessita de profissionais que somaria para uma boa assistência de saúde para Juiz de Fora. César, você sabe que eu sempre digo com as pessoas com muita honra, de vir de família de médicos, né? Até de gerações mais antigas, mais especificamente ter convivido com meu pai durante décadas como médico clínico geral, médico de família e também sanitarista, né? E depois disso, irmã médica, filhos, né? E esposa. Então a medicina está no meu cotidiano, né? E eu também tenho assim uma satisfação muito grande, porque a minha irmã, Consuelo, é assistente social e trabalhou muito nos hospitais e chegou a trabalhar no CAPS, sempre me informando a respeito do tema. Julgo da maior importância, né, César? Sem dúvida. Sempre desde o início que nós conversamos, sempre manifestei isso contigo. Sem dúvida nenhuma. E principalmente nesses momentos assim de tanta aflição, né? Talvez uma das maiores crises mundiais que se tem a notícia, né? Sem dúvida. E principalmente nesses tempos globalizados, onde as informações chegam muito rápido e, por consequência, as notícias deixaram as pessoas muito aflitas, o que, na minha visão leiga, mais interessada, é potencializando
as questões que favorecem, de certa forma, uma estabilidade emocional, né? E daí você, além das questões mentais, você ter as decorrentes psicossomáticas, sem dúvida, né? Que acaba sobrecarregando também o sistema, né? Sem Não dúvida. sei se... Não, a gente sabe, você que vem de uma família médica, a morte da medicina, quanto mais cedo você fizer um diagnóstico, melhor o prognóstico. Quanto mais você fazer uma boa prevenção, você não acarreta num problema. Então isso é muito importante. Quando você tem uma escuta e você tem uma equipe boa, como essa proposta de profissionais, que essa pergunta que você fez, você às vezes debela crises. Às vezes uma boa escuta de uma psicóloga, uma boa orientação social do serviço que faz um belíssimo trabalho, você já consegue trabalhar às vezes sem necessidade da figura do médico, embora ele é importante. Então, se você começa a pensar nessa questão, eu me atenho à questão talvez da UBS em cima disso, de melhorar a qualidade de assistência, você às vezes vai diminuir a necessidade do sistema secundário até o terciário, embora eles sejam importantes, a gente vai falar também sobre isso. E de repente, quer dizer, uma palavra no momento de aflição, muitas vezes você não tem uma complexidade terapêutica, mas você já traz aquela tranquilidade para aquela pessoa, para aquela família, né? Sem dúvida. A palavra é tudo na vida. A palavra, você pode, dependendo do que eu falar, no caso do médico, ele pode levantar ou derrubar uma pessoa. Então, eu trabalho muito com essa questão de esperança. No meu entendimento, acho que a gente tem que ter esperança. Por isso que eu tenho a minha luta, talvez, que eu ainda agradeço muito você estar aqui comigo, de lutar por uma boa saúde mental. Eu tenho essa luta desde 2015, entendeu? Tomei muito porta na cara, não tem problema. Devagarinho a gente vai comendo pelas beiradas. Um dia a gente consegue ajudar essas pessoas carentes que precisam de assistência na nossa cidade. É interessante você falar isso, porque cada uma nas suas áreas, né? São os grandes desafios e a perseverança, né, que faz a diferença. Né? Você imagina se a gente desiste na primeira dificuldade. Não é? A vida é assim, às vezes você não consegue agora, você vai conseguir lá na frente, e às vezes alguém o escuta o que você está falando e pode elaborar. O que eu falo, o que eu defendo, o que eu vou estar falando também, é uma boa assistência social. Pode ter alguém que divirja de mim, democracia, beleza, mas vamos chegar a um consenso e vamos para a melhoria. Esse paciente, principalmente aquele que está no SUS, que demanda uma boa assistência, você vai conseguindo melhorar a assistência da vida dele. Eu trato de crianças, então eu acabo tratando de famílias. E é doloroso para mim, primeira revelação, você vê uma mãe que precisa de uma internação para o seu filho, que está com um problema sério de drogas, e eu não tenho condição, porque é dificultoso hoje uma internação em Juiz de Fora, que é uma das, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles que a gente tem que mudar em Juiz de Fora, que é a questão de leitos. Você vê que nós já tínhamos um gargalo muito grande, a gente já vinha conversando isso já desde o ano passado, né, César? Sem dúvida. E no que diz respeito às questões, por exemplo, dos jovens, das famílias, às vezes, que têm as suas dificuldades de sobrevivência, o que acarreta potencializando mais esse círculo um círculo complicado. Sem dúvida. E aí, com a pandemia, você tem as questões da falta de possibilidade de ganhar vida, da sobrevivência. Então, quer dizer, a situação acabou se agravando mais ainda. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente tem a esperança de que isso vai se resolver. Vamos degrau por degrau. Degrau por degrau, Bom, cabe aqui a gente fazer no meio dessa nossa feliz entrevista, né? É um tema que eu gosto muito, de extrema necessidade para quem está nos ouvindo, nessa proposta de um resgate para Juiz de Fora, que nós também, da nossa parte, a gente já vem desde 2015, final de 2014, 2015, fazendo
um aprofundamento nas questões de Juiz de Fora, fazendo um diagnóstico para você ter um prognóstico e proposições, Sim. não é? Fazendo uma analogia entre um ser humano e uma cidade, não é, César? Verdade. E a questão nesse caso. E a questão da saúde sempre foi tratada por nós porque ela é essencial. Quer dizer, as pessoas precisam ter saúde, não é? Parece óbvio, não é? E de forma nenhuma isso pode ser tratado de forma oportunista, de forma eleitoreira, de última hora, não é? É uma situação que, por exemplo, eu já vivo isso por uma vida inteira, né? Por ser do ambiente, e tratar isso com muita seriedade, e não se utilizar disso para você parecer simpático para a população, para o eleitorado. Então tem que tratar com profundidade, com profissionais sérios como o Dr. César e outros, né? Temos outros médicos também no nosso movimento, que é o Pensando em Juiz de Fora. Então nós vamos dar prosseguimento aqui para a nossa terceira pergunta. Na saúde pública, hoje em dia, as pessoas encontram-se em filas enormes para ter consultas com especialistas, meses e até anos. Quando a pessoa chega a ser chamada, ou o problema já se resolveu, ou a pessoa faleceu. Olha, veja bem, olha que situação, né? Dramática. Assim, também os altos custos que acontecem em função disso, né? Os exames de alto custo. O que o doutor sugere nestes casos? Mutirão? O doutor concorda? Concordo. Acho que o mutirão pela falência que nós temos da saúde pública, é uma saída. O que acontece hoje, que a gente estava conversando numa prévia, que às vezes o médico ele necessita de mais tempo para elaborar uma boa anamnese, uma entrevista com o seu paciente. E às vezes, no SUS, no consultório particular, ele talvez tenha um tempo maior. No SUS, às vezes, é um pouco mais complicado, porque ele tem uma quantidade maior, então ele tem que ser sucinto nas suas entrevistas. E às vezes, o colega cada um tem a sua técnica, a sua vida, e eu respeito muito, tem colegas queridos que estão, mas uma das queixas que a gente vê, que às vezes o colega tem pouco tempo para fazer a sua entrevista, a sua anamnese, e às vezes ele tem que recorrer a exames, e às vezes deixa de fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista. E essas questões têm que ser colocadas para ver a quantidade que esse médico da UBS vai ter um tempo maior, estendendo talvez uma ideia, também uma outra ideia, horários maiores, contratação, que a gente já falou lá atrás, de pessoas que possam fazer esses atendimentos. São ideias que vão surgindo, como as outras que nós estamos no espaço aberto, de pessoas sugerir para eles. Então, o mutirão é uma ideia maravilhosa, aumentar o tempo de atendimentos, mais tempo por esse médico, independente no meu caso da saúde mental, quanto mais você conversar, melhor, por uma boa anamnese, e aí sim, se depender, exame de alto custo, e aí negociar, porque a gente sabe que existem os exames de ponta, que é inviável para uma população SUS, mas aí vai dentro de uma negociação com essas pessoas que fazem esse tipo de exames para poder ajudar essas pessoas. Muito bem, essa questão do mutirão, ela se aplica a demandas variadas, né? A necessidades variadas, né? Usando um palavreado mais simples, vamos dizer assim. O caso, por exemplo, que foge da saúde mental, mas, por exemplo, da fila da colonoscopia, é uma questão absurda. Quer dizer, normalmente quando a pessoa ela necessita de fazer o exame de colonoscopia, já é uma situação altamente preocupante, não é? Sem dúvida. E pelo que a gente tem de informações, até do Silvio Macalcha, né, que está conosco nesse movimento, ele tem divulgado isso, né? Silvio, abraço, Silvio. Abraço, que está nos assistindo aí. E cumprimenta todos os outros, tá, gente? Nós estamos sem poder responder aqui, mas depois eu e o Dr. César vamos com o maior carinho respondendo. Ele fala hoje, se não me engano,
numa fila acumulada de 2.000 casos. Não é? É isso mesmo? Todos são 2.000? Que eu li sobre isso, né? Que ele escreveu. Como é que pode? Por que, por exemplo, um mutirão não pode acontecer num caso desse, né? Então, são proposições que tem que existir, tem que se falar. Tem que criar essa situação e não há resposta. Quando essas questões são colocadas, a gente não tem tido respostas. Não é? E a gente vê, doutor César, obviamente sem citar nomes nem nada, mas aqueles que estão no papel de nos representar, seja em que esfera for, na Câmara, não é? Na Assembleia Legislativa, aqueles que têm a profissão de estar na política, representando o povo, silêncio total, ninguém fala nada. Que é coisa mais séria que isso, né? Aí às vezes pontua uma coisa ali, outra ali, uma forma simpática de fazer aqui e ali. População de fora, nós estamos precisando de soluções, né? E essas soluções não são tão difíceis assim, havendo vontade de fazer. Não é isso? Não. Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos aqui para o nosso quarto item. Me permita, doutor César, uma sugestão aqui, as pessoas falam, né, têm me pedido para me colocar de forma assertiva na cidade. Eu que não sou da política profissional, né, para quem não sabe, quem está começando a nos assistir agora, sou engenheiro, sou empreendedor, mas sempre me interessando pelas questões da cidade já de muitos anos, né, quer sejam os planos diretores, o planejamento estratégico, discutindo questões as mais variadas, mobilidade urbana, despoluição, avenidas para de fora, para terminar avenidas, questões aí de inundações, despoluição, que não termina, os temas mais variados, inclusive as questões da saúde, porque saneamento básico, meu pai me falava, inclusive, sobre a questão de o índice de patologias que tem por não ter um saneamento básico. Nós temos obras caríssimas aqui, como a 440 que eles falam lá na Cidade Alta, no César. Milhões e milhões de reais, não tem uma coleta sanitária. Aí eu vejo lá onde tem hoje 50 mil habitantes em São Pedro, e o rio completamente, o córrego completamente, né, contaminado, poluído, com aqueles ribeirinhos que tem lá, desde a colônia alemã, 1850 e poucos. Nós estamos no século XXI, gente, e milhões gastos numa obra que não termina e não tem saneamento básico. E aí, estatisticamente, quantos problemas de saúde tem por você estar com pessoas próximas a um córrego completamente contaminado? Difícil. Não é? Então, essas questões todas, não é agora, em 2020, que nós estamos colocando, não. Desde 2014, 2015, a gente está colocando sem habilitar a qualquer cargo político, nada disso, pela sociedade civil organizada. Então, eu vejo que muitas pessoas estão sendo colocadas no ano de 2020, ou muitos que já são da política anterior, não questionaram, não tem questionado esses 2 últimos mandatos agora. Né? Houve eleição em 2016 e todo mundo ficou silencioso. Agora quer falar alguma coisa. Por que não falaram, por exemplo, nesses últimos anos todos? Então, eu penso que, mesmo eu que não sou da política profissional, mas tenho o direito de estar na política, nós temos que ter a capacidade, como cidadão, como eleitores, como contribuintes, e por que também não na política? A política tem que ter renovação. Não pode ficar só por conta de políticos profissionais. De questionar por que esses que chegaram na representação política não estão resolvendo os problemas mais elementares da população. Por exemplo, eu sei que tem ônibus na cidade que estão circulando, fazendo serviços que eram do sistema de saúde da população fazer, com propagandas políticas pintadas nos ônibus. Eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo aqui, e esse vídeo vai ser reproduzido fartamente, está correto isso? Utilizar um ônibus para fazer atendimento de fisioterapia e usando campanha política? Tribunal Eleitoral, fique atento a isso aí. Vamos lá. Então, eu ouso dizer que eu proporia
né? Contratação de profissionais da área do serviço social, psicólogos, além de mais psiquiatras. Hoje as UBSs, os postinhos, estão superlotados, muito por carências e medo das pessoas. Toda unidade deveria ter uma enfermeira-chefe para fazer triagem e encaminhar o problema, quer seja para a saúde em geral, para psicólogos, para assistência social e também para profissionais como o Dr. César, como psiquiatras. Não é isso? Os problemas de saúde desculpe aí, gente, aqui tá, não entendi a letra aqui, para os médicos, isso aí é para descontrair um pouquinho nossa live aqui, tá bom, gente? Ó, isso resolveria, né, em grande medida, o problema do gargalo da saúde. Os problemas da população em geral ficariam melhor atendidos. O que você pode comentar para nós, doutor César, a respeito disso? A questão da UBS é muito importante. Eu acho que a gente tem que fortalecer as unidades básicas de saúde. Repetindo, assim, se a gente puder ter uma valorização das UBSs com essas contratações que você falou, estendendo, fortalecendo as equipes da UBS, e uma das coisas que a gente tem ouvido dos colegas da UBS, que eles têm medo de estender os horários. Quando eu falo estender horário, gente, não é para sacrificar o trabalhador, não entenda mal, mas contratação de pessoas que possam ter seu emprego e render, como a gente fala na linguagem nossa, de serviços médicos, o colega que está lá e poder ajudar. É uma ideia que possa ser estendida até um horário maior à noite. Às vezes a gente sabe que tem aqueles horários pré-estabelecidos, de repente, são ideias que vai se valendo, o próprio mutirão que a gente falou, e melhorar a qualidade. Quando você faz uma boa assistência na saúde primária, você às vezes diminui a carga na secundária e quem sabe na terciária, embora a gente sabe que isso é de grande importância. Entendeu? Ótimo. Doutor César, vamos entrar aqui no nosso final da nossa live, para não delongar muito, nas questões de considerações finais. Eu gostaria, se me permite, naquilo que estamos nos propondo, nós sabemos que, fazendo um comparativo aqui, por exemplo, entre Minas Gerais e São Paulo, né? Eu tenho sobrinhos médicos, e também sobre pesquisas de outros locais, outras cidades. Por exemplo, Ribeirão Preto tem funcionado muito bem o sistema de saúde. A gente tem essa informação. E em Juiz de Fora a gente está sentindo que o sistema está praticamente colapsado. Verdade. Isso procede? Procede. No meu entendimento. Eu fico me perguntando, até como filho de médico, com essa experiência toda que eu fui acompanhando meu pai, como médico de família, clínico geral, né, sanitarista, como eu falei no início, se esse serviço estivesse sendo melhor intensificado, não seria uma forma de aliviar, né, os casos que vão caminhando para as UPAs e até para situações, né, de cirurgias e situações mais graves? Quer dizer, a lógica indica que sim, mas parece que essa lógica não tem sido, né? E com isso aqui não há nenhuma crítica ao corpo médico, de alguma maneira. A gente sabe que isso tem muito a ver com questão de gestão, de gerenciamento, por exemplo, tanto a gente tem uma proposta, por exemplo, que eu presenciei em algumas cidades, de ao invés de que o paciente se desloque
para os postos, por que não tem, por exemplo, como em São Paulo, em diversos locais, que uma equipe móvel muito bem estruturada possa ter um roteiro bem determinado na cidade, estabelecendo critérios, prioridades, de forma que, ao invés da população procurar saúde, o sistema de saúde, em grande medida, vá até as famílias e as pessoas. Excelente. E que possa fazer também um cadastramento das famílias, um protocolo de cada pessoa atendida, de forma que, quando houver essa necessidade do atendimento, isso já, num sistema que nós estamos vivendo um mundo muito digital, que isso já tivesse, em grande medida, já antecipasse a questão do atendimento. Gostaria que você pudesse falar a respeito disso. Eu acho uma ideia excelente, né? Que eles falam até em ônibus, né? Bem equipado, com uma estrutura muito grande. Eu acho que isso só tende a ajudar e melhorar a qualidade de saúde pública principalmente aqui de Juiz de Fora, e que isso vai ser de grande valia. Você pegar exemplos bons de outras cidades que são relevantes, que já estão consagrados. A gente tem uma proposição na saúde mental que se baseia dentro desse núcleo, que a gente, por exemplo, eu já até fazer uma mini propaganda aqui no meu YouTube, César Mello, eu falo sobre eleições e saúde mental. Eu tenho proposições. Então, o que a gente proporia? Você tem uma UBS, uma equipe de saúde mental que a gente falou. Você volta do ambulatório, que foi uma grande perda para a nossa cidade, de ambulatório de saúde mental, que funcionava na São Sebastião, que tinha programas ligados à universidade, que você tinha os residentes, os médicos residentes, que era valorosa a contribuição. Você tinha programas de humor, ansiedade, dependência química, que foi tirado para se criar o CAPS, que foi um erro no meu entendimento. O CAPS é importante, veio com toda a força. Aí você teria o UBS, o ambulatório, os CAPS, e finalizando, eu acho que o gargalo que a gente tem na saúde mental, que é a questão de leitos psiquiátricos, que é um crime que se cometa em minha cidade não ter mais leitos que Juiz de Fora. Hoje eu estava conversando, são 52 leitos para Juiz de Fora inteira. Para você ter uma ideia, são 600 mil habitantes, né? Pegando 1 milhão, que depende da nossa cidade que vem. Então, se você não tiver uma clínica, no meu entendimento, humanizada, como ocorre nas clínicas particulares, que eu rendo todas as minhas homenagens aos hospitais e clínicas particulares, eu só gostaria de ter uma clínica para SUS. Acho que foi um desserviço para a minha cidade ter fechado os hospitais psiquiátricos, fechado-se 6. Então, quantos vocês que estão nos assistindo, quantos leitos foram perdidos? Então, a grande ideia do passado era tirar esses leitos de psiquiatria para leitos de hospitais gerais, coisa que não é só em Juiz de Fora, no Brasil inteiro isso não foi dado. Então, houve uma perda muito grande. Para você ter uma ideia, a Coordenação de Saúde Mental do Brasil, eles exigem meio leitos para cada 1.000 habitantes. Sabe quantos leitos existem no Brasil para cada 1.000 habitantes? 0,041. Isso é criminoso. Você vai lá na sua página lá do Google, clica lá, leitos psiquiátricos, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, eu acho que urge para Juiz de Fora a criação de leitos. O Juiz de Fora só tem 52 leitos para Juiz de Fora inteira. São 7 no HPS. Quem me disse, rendo minha homenagem à minha querida amiga coordenadora de saúde mental de Juiz de Fora, que me passou esses dados: 7 leitos no HPS, 24 leitos no HML, 9 leitos no Hospital João Penido, 6 leitos no CAPS AD, 6 leitos no CAPS Leste. Então, eu acho que é muito pouco. Juiz de Fora urge, principalmente que você tem demandas, é uma dificuldade internar pacientes em psiquiatria. Como eu já falei, vou repetir. Com o fechamento dos hospitais, Eduardo, o que aconteceu? Aumentou o número de pacientes com transtornos mentais nas ruas. Hoje você vê uma população de rua que tem um índice de saúde mental, de problemas de saúde mental muito grande. Aumentou o número de população carcerária. Um colega nosso, brilhante na Associação Brasileira de Psiquiatria, no Congresso, falou sobre isso, que hoje você tem leitos de saúde mental criminoso,
Então, ele fez um levantamento, isso tem que acabar, porque às vezes o paciente num surto, ele comete um crime, em vez dele ir para um tratamento, ele vai para a cadeia. Aumentou o número de suicídio, praticamente triplicou, aumentou o número de mortes relacionadas direta e indiretamente à saúde mental, aumentou o número de cracolândias, aumentou o número de população de 70%, isso quem falou foi o doutor brilhante, o doutor Zacarias, que é um psiquiatra advogado lá em Sorocaba, eu acho, que ele tem no Facebook dele, que ele colocou 70% de internações psiquiátricas particulares. O que isso significa? A população vai no HPS da sua vida, no encontro de internação, ele cotiza com a família, cada um dá um trocado para internar seu ente querido. Eu acho, no meu entendimento, isso é criminoso. Você tem que criar leitos para essas pessoas que precisam. Então, essa proporção desses 4, porque Juiz de Fora só tem hoje em dia, em tese, a UBS e os CAPs, quando depende de saúde mental. Eu acho que a gente criando aqui o ambulatório e essa clínica humanizada, eu acho que nós vamos, na parte de saúde mental, que não é difícil, vai ser um engrandecimento, sabe? Aí a gente estava, até uma questão de humor, às vezes as pessoas não entendem, quando no passado, quando vocês estão assistindo, se falava muito manicômios. Eu e o Eduardo somos contra o manicômio, ninguém quer manicômio. O que acontece é que eles fizeram uma lavagem cerebral contra as leitos, levantaram até muita gente, infelizmente, levantou até placa contra leitos em Juiz de Fora. Essas pessoas que levantaram placas estão perdendo seus empregos, porque daí quando você levanta placas, a gente fala sobre os pacientes. Vou falar os outros lados. O Brasil perdeu 40% dos seus leitos de saúde mental, isso dito no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, de Conselho Federal de Medicina, o Brasil perdeu de 2003 até 2015, 15 mil leitos. 40%, gente, são milhares de leitos psiquiátricos que poderia favorecer não só os pacientes que dependem desses leitos, como os profissionais que a gente acabou de falar, de psiquiatria, assistente social, enfermagem com especialização em saúde mental, psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, enfim, fisioterapeuta, farmacêutico, profissionais da área médica, psiquiatra, neurologista, clínico geral, pediatra. As pessoas têm que entender que vocês estão perdendo seus empregos. Se a gente não mudar essa questão da saúde mental, nós vamos para um buraco que vai prejudicar os pacientes e aqueles profissionais que dependem de uma boa saúde mental. Então, uma reflexão que eu faço com vocês. Eu tenho lutado isso desde 2015. Lá atrás eu apanhei bastante, porque eles ficam com essas coisas. Sempre que vão convidado, você que vai participar futuramente de coisas, eles vão voltar com essa história. Manicômio, ninguém quer manicômio. A gente quer uma boa assistência. A consequência que foi com o fechamento dos manicômios foi trágica. Foi bem pior do que quando estava aberto. Eu não concordo com o manicômio. Modelo manicomial, a gente quer uma boa assistência. Doutor César, muito bom. Veja bem, não existe qualidade de vida, que é o que nós estamos buscando para a nossa cidade, né? A cidade, infelizmente, a gente tem que falar, nós acreditamos demais em Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial incrível, né? A cidade está aqui, a gente sempre diz isso, tem excelentes pessoas, excelentes profissionais. A cidade tem uma capacidade de se recuperar dessa situação tão calamitosa que ela se encontrou e piorou muito mais com a pandemia e a maneira como isso foi tratado por esses que estão aí em exercício, com mandato em exercício. Mas a questão da saúde, ela é prioritaríssima, né? Nós, conversando aqui com o Dr. César, nós sentimos esse gargalo de uma maneira geral na saúde. Vamos abordar isso mais detalhadamente ainda. E há que se ter a necessidade de aprofundar, igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? A população não pode virar as costas para essa situação tão delicada, tão importante para as famílias e que acaba implicando também nas famílias que não têm esses casos, porque isso, a sociedade é um todo. Nós temos que ter uma visão sistêmica. Então não dá para a gente fazer uma comunicação com a sociedade, quer seja cívica, cidadã ou política, e abordando na superfície das situações apenas para conseguir audiência, apenas para se conseguir popularidade, ou para um meio político, quer dizer, enquanto exercendo o papel político, não fez nada,
não resolveu nada. Agora aparecem querendo pretender resolver o problema da cidade. Enquanto está fazendo isso, nós estávamos trabalhando, nós estávamos questionando, nós estávamos enfrentando o sistema que está colocado aí. Né? Temos N vídeos, vamos estar colocando isso para a população toda de fora, vamos divulgar, vamos atingir as classes que de repente não teriam tanto acesso às mídias digitais ainda, às mídias convencionais. Nós vamos procurar levar isso para essas populações, para mostrar que nós estávamos trabalhando, enquanto quem tinha cargo estava se omitindo. De alguma maneira participaram do pleito político, eleitoral em 2016, depois sumiram. Agora estão aparecendo. Aparecem de diversas maneiras, fazendo coligações, gastando verbas de fundo partidário, gastando mídia a rodo, frequentando os bairros, inclusive não devendo fazer isso, porque nós estamos ainda no período de isolamento social. Né? Então nós não vamos deixar de falar isso. Nós gostamos de Juiz de Fora, nós somos de Juiz de Fora, nós não somos de outra cidade. Nós acolhemos muito bem quem vem para Juiz de Fora e se comporta bem de Juiz de Fora, mas quem não é dessa cidade, que não conhece a nossa história, a nossa cultura, quem é que realmente não apresentou nada efetivamente para ajudar a nossa cidade, eu penso que deveria, né, entender que não adianta só fazer uma regimentação política para ganhar a prefeitura. Nós precisamos discutir as questões de fora com profundidade, com seriedade. Eu agradeço muito a presença do Dr. César, meu querido amigo. Aí, considerações finais para a gente poder encerrar, doutor César. Só um adendo aí, obrigado, Eduardo, já estendendo assim, obrigado mesmo, você é um cara maravilhoso, um coração enorme. Só fazendo um adendo aí que eu esqueci, tem muitas pessoas que podem, coitado do Eduardo, bater nele e falar, você vai querer criar clínica e tal. Se ele falar isso, ele fala, então vamos criar leitos em hospitais gerais, beleza? Que nem vocês prometeram e não cumpriram. Então, assim, começa com 30 leitos para adultos e 5 leitos para criança. Não existe na cardiologia uma unidade coronariana, então cria-se dentro do hospital geral uma unidade psiquiátrica de agudos. Resolvido o problema. Se está difícil criar clínica, criar polêmica, ninguém quer criar polêmica, a gente quer assistência, não desassistência, tá bom? Eu vou só fazer uma propaganda, quem quiser ver, eu tenho no YouTube Eleições e Saúde Mental, César Melo, quem quiser saber, está escrito, só explicar, Eleições e Saúde Mental. Já estou assistindo. Eu queria finalizar também, dizer o seguinte, para quem ainda tem algum tipo de dúvida, nós defendemos uma prefeitura eficiente, nós defendemos os bons funcionários, nós não defendemos cargos comissionados que drenam os recursos públicos da cidade e não vão para onde realmente precisam. Nós defendemos a liberdade econômica. Isso aí é uma história, isso aí é coisa de vida, não é coisa de poucos meses, não é coisa de gente que tenta desconstruir ou destruir, entendeu? Reputações. Nós já vamos deixar bem claro isso aí, porque há uma disputa, nós estamos nessa, como pré-candidatos à disputa à Prefeitura de Juiz de Fora por ideal. Já vou deixar bem claro aqui que nós vamos registrar que se chegarmos à Prefeitura, nós vamos deixar registrado em cartório que nós não iremos para outra disputa eleitoral. Vamos registrar também nosso projeto, um projeto estadista para Juiz de Fora, um projeto de governo para deixar bem claro que nós temos projetos para Juiz de Fora e não apresentar situações de última hora para, mais uma vez, criar engodo à população. População, se alerte, da última vez nós presenciamos o que aconteceu. Com os últimos que foram eleitos aí, com palavras bonitas, com mídias, com tempo de televisão, com assessorias, gastando fundo partidário. Nós não temos fundo partidário, nós não temos tempo de televisão, não estamos fazendo coligação. Nós defendemos Juiz de Fora, porque somos daqui, gostamos daqui, temos projeto profundo, vamos estar tratando de todos os temas relevantes para a cidade e convidamos também os outros pré-candidatos a debater conosco em profundidade a cidade de Juiz de Fora. E não simplesmente apresentar de última hora em 2020, como se realmente tivesse assim, uma vontade realmente de resolver nossos problemas. Meus amigos, muito obrigado por essa participação. Voltaremos brevemente aí com outros temas. Obrigado, doutor César. Obrigado, valeu.